Amores, bom dia, semana começando e a gente pensa que a energia dela é um pouco darwinista, no sentido de que aquele que sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta. E eu juntaria a essa informação aquele que também sabe perdoar e sabe colocar amor, amorosidade à frente de tudo, às vezes até mudando o rumo da prosa em nome de um bem-estar afetivo maior. Vamos falar um pouquinho? Tô aqui com minha cola de sempre. Essa semana começa, como eu disse ontem, com um aspecto tenso, tensíssimo de Marte com Urano em conjunção. É um aspecto disruptivo, um aspecto que rompe com padrões estabelecidos. O Marte e o Urano estão em Touro, né? Ainda no final de Touro, a 26 graus. E Touro a gente fala de alimentação, a gente fala de estabilidade, a gente fala de amorosidade. E parece que nesse departamento as coisas podem subitamente trocar de lugar. Para onde, não sabemos, porque toda vez que se trata de Urano, fala-se de um planeta que traz ali uma surpresinha, que traz ali o inesperado, aquilo que não é previsto, planejado, e ele vem rompendo, sempre lembrando que essa ruptura, ela não só é revolucionária como libertária, porém trata-se de um aspecto disruptivo que sempre nos pega de surpresa. Isso a gente pode pensar, quando eu falo em adaptação, que vem trocando as coisas de lugar. E talvez a gente tenha que pensar em flexibilizar, em se adaptar a esse novo. É uma nova forma de se alimentar? É uma nova forma de se relacionar? Como é que é a minha relação com a materialidade, com as coisas que eu tenho como concretas na minha vida? O que acontece é que junto com isso a gente tem um Sol fazendo quadratura com o Quirón, que é dispositor desse Marte. Então parece que assim a nossa paz de espírito nesse início da semana vai ficar um pouco abalada por essas feridas, essas dores que a gente tem, que serão cutucadas com esse movimento de disrupção. Então é preciso que a gente tenha um pouco de flexibilidade, maleabilidade para passar por isso. Bem, aí na sequência, começando dia 17 com ápice dia 18, a gente tem dois aspectos, de Sol fazendo sextil com Urano e Marte fazendo trígono com Quirón. Bom, nessa hora, se Sol sextil Urano, a gente consegue se libertar de uma autoimagem que de alguma forma nos aprisionava, e a gente começa a lidar melhor com as inseguranças, até porque a necessidade de aprovação do entorno começa a ficar pouquíssimo importante. E esse Mercúrio fazendo trígono com Quirón, parece que a gente consegue conversar melhor sobre essas nossas feridas, essas nossas dores, e as coisas começam a ficar menos desagradáveis para nós mesmos. Já no dia 19, sexta, na sequência disso, a Vênus faz aspectos fluentes com os nodos lunares. É onde a gente bota amorosidade e prazer para mudar o rumo da prosa dessa embarcação. É isso que eu estava dizendo antes. Quando a gente trata as coisas com amorosidade, coloca o nosso prazer, o nosso afeto à frente da conversa, a gente pode inclusive mudar o curso da história para um lugar mais confortável para nós mesmos. No sábado começa uma coisa muito interessante, que é um aspecto de Marte fazendo sextil com Netuno. E aí a gente tem a possibilidade de trazer saúde para o nosso espírito e para nossa mente. Como é que a gente pode, depois de ter passado por todo esse movimento de troca de lugar, aí a gente maleabilizando, flexibilizando, coloca a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual para um lugarzinho um pouco melhor. É uma busca desse lugar que pode ser muito assertiva, muito... Marte é o deus guerreiro, o cara da ação, o cara que vai à luta, vai pro campo de batalha, para que a gente consiga se adaptar melhor a tudo isso que tá, essa força desse início de semana aqui. E junto com isso, Marte vai entrar em Gêmeos também, que aí muda um pouco a qualidade dessa ação desse deus guerreiro, e eu vou fazer um vídeo depois só falando sobre isso. Nesse mesmo dia também tem um aspecto começando de Marte fazendo trígono com Plutão, ou seja, de verdade a gente vai botar a mão na massa para mudar o curso da história. Quando o deus da guerra faz um aspecto fluente com o deus da morte, é porque a necessidade de ação
tá ali muito bem impresso naquilo que a gente precisa definitivamente transformar. E para finalizar, no domingo, Mercúrio começa a fazer um aspecto tenso com Urano, uma quadratura, e aí a gente vai ver, tomar cuidado com o que vai dizer, porque nessa hora é o que eu sempre digo, esse aspecto, a gente fala de repente, sem querer, num insight, nada a ver, uma coisa que, putz, pra que eu falei aquilo? E aí, pode dar ruim. Mas domingo a gente conversa de novo especificamente só sobre esse aspecto. Eu cedinho faço um vídeo pra vocês. Tá, amores? Então, semaninha aí cheia de movimentos e é isso que temos. Apesar da disrupção inicial, a gente vai pensar no Darwin e vai se adaptando, até que a gente coloca amor e as nossas ações começam a ficar num lugar muito mais confortável para nós e para o nosso entorno. Um cheiro.